Boa noite, professor. Eu sou a Amy, da turma de AD1, e eu vou mostrar as minhas soluções para o problema 1717 do LeetCode. A primeira solução, que foi a que eu enviei no dia, um pouco atrasada, porque eu meio que passei mal em aula ali, tive que ir pro hospital. Aí chegando em casa ali eu fiz essa solução. Como eu li no problema, que ele era um problema de grid e stack, foi a primeira solução que eu tentei atacar, fazendo um stack usando grid. Então, o que eu fiz? No caso, eu li isso ali no problema, tem os tópicos dele ali nos tópicos, eu não. Depois eu mostro. Mas a primeira coisa que eu fiz foi definir qual que era a string prioritária, ou seja, a substring que valia mais ponto. Eu defini o P como prioritário e o Q como não prioritário. O P de P prioritário e Q porque o Q vem depois do P no alfabeto. No caso do X, o AP é AB é prioritário, no caso do Y, o BA é prioritário. Então eu só inverto aqui as coisas se o Y for maior que o X e também deixo o X sempre valendo mais ponto, pra ficar mais fácil de lidar lá embaixo. O que eu faço? Eu crio uma stack vazia e a partir dessa stack eu vou empilhando as letras que eu vou recebendo na string. Quando no final da fila eu acho, no final da pilha, eu acho uma substring prioritária, eu removo e somo os pontos maiores. Depois disso, eu percorro a pilha de trás para frente dessa vez, removendo as substrings menos prioritárias e somando os pontos menores. Ahn, Depois disso, hoje mais cedo, eu comecei a trabalhar em outra solução, que foi basicamente para tirar essa pilha que eu julguei desnecessária, para talvez deixar o código mais rápido. Então, o que foi o que eu fiz? Eu trabalhei na própria string já dada. Eu percorri a mesmo esquema de prioritário aqui em cima, eu percorri a string tirando os prioritários e somando os pontos altos. E aqui embaixo eu percorri ela de trás pra frente, somando os pontos baixos e tirando as strings menos prioritárias, as substrings. Ahn, e não melhorou tanto assim. Na submissão ele ainda é um código bem ruim, lento e tudo mais. Então eu comecei a pensar uma solução melhor do que isso. E eu cheguei nisso aqui, não assim direto. Eu comecei a pensar em contagem, de contar o A e o B, e foi o que eu comecei a desenvolver. Só que eu fiquei presa no sentido que, vamos dizer que aparecia tipo 3 Bs, depois 3 As, depois 4 Bs, depois 2 B, 2 As. Eu tirava tipo. ah, eu tirava tipo os dois As com os dois B pra fazer o BA. Aí sobrava dois B no final. E quando eu chegava nos próximos A, eu não conseguia completar que tinha sobrado mais dois Bs no final. Eu tava tentando fazer uma contagem, meio alternando qual que foi o último lead e qual não foi, então não tava funcionando muito bem a minha lógica. Eu tava indo na lógica da contagem. Quando eu fiquei sem ideia do que continuar tentando, foi quando eu fui ali pro LeetCode, eu fui aqui no editorial pra ver o que me recomendavam. Vendo aqui, eu cheguei no Gridway Stack, que eu acredito, não cheguei a ler isso, mas acredito que seja basicamente a primeira solução que eu mostrei. Mesma coisa ali pro SameStack, Gridway, eu também imagino que seja a segunda solução que eu mostrei. Não cheguei a ver. Chegando mais pra baixo, eu chego na versão de contagem, que é o que eu tava tentando fazer ali. Não cheguei a ler isso, vi essa animaçãozinha aqui, e a partir dessa animaçãozinha que eu percebi o que eu tava fazendo de errado e como eu deveria fazer. Se eu tô tirando as prioritárias, quer dizer que todos as e Bs que ficaram para trás podem ser organizados de forma menos prioritária. Isso que eu não tinha percebido. Então eu sempre pego o menor desses e a menor contagem, seja o menor A ou o menor B, e multiplico por ponto menor. Então eu vou mostrar meu código ali. Eu também não cheguei a ler isso aqui e não ver o código, então esse código que eu fiz aqui é meu, mas eu tirei a ideia ali do GIFzinho, não fiz 100% sozinho. Mesmo esquema de definir a letra prioritária e menos prioritária. Dessa vez eu não estou definindo aí a substring, eu estou definindo uma letra prioritária e uma letra menos prioritária, mas é a mesma lógica. Eu percorro a string, sempre que eu acho uma letra prioritária, eu somo no contador. Se eu acho uma letra não prioritária, eu vejo se eu tenho uma letra prioritária para trás, ou seja, eu consigo formar uma substring prioritária, então eu tiro uma letra prioritária e somo no contador dos pontos altos. Se não, eu só somo a letra não prioritária no contador de letras não prioritárias. Quando eu encontro uma letra que não é A nem B, eu só zero os contadores e pego ali a menor contagem de P ou de B e multiplico pelos pontos baixos. No final eu só retorno ali. Aí vou mostrar ali no LeetCode de novo.
Esse foi o tempo de execução do meu código. Não é um dos melhores, mas também não é tão ruim. O código que eu tinha mandado pro senhor ali na sexta era bem pior do que isso, em questão de execução. Também é um código bem mais simples. Eu não vejo necessidade de mostrar um Valgrind ou um Doctor Memory desses códigos, considerando que não tem nenhuma alocação de memória, não vai acontecer nenhum memory leak, não pode acontecer. Então eu não vou mostrar. Porque principalmente eu tô no Windows, porque as coisas pra gravar estão no Windows e eu não tenho o Doctor Memory no Windows, eu tenho no Valgrind no Linux. Então seria bem complicado pra mim. Então não vejo necessidade. Eu acho que isso completa as partes dos problemas que o senhor pediu. Eu fiz as 3 soluções. Indiquei que a minha última solução de contagem não foi 100% original. Eu precisei da ajuda do editorial ali do editorial ali do LeetCode. Dito isso, gostei bastante do problema. Achei um problema bem interessante. Me mostrou que eu tenho que estudar mais strings de fato. Não é uma área que eu estudo muito para programação competitiva. Eu estudei bastante antigamente, mas meio informalmente, e muito no Python. Eu nunca mexi com string no C. Nunca tive vontade, é meio chato. Eu estou estudando basicamente paradigmas e grafo. Tenho que começar a estudar mais string. Gostei do problema. Bem mais difícil do que o outro. Eu vi que o pessoal ali tava penando um pouco mais, assim. Eu cheguei a penar ali no dia, porque eu tava passando mal, assim, mas cheguei a penar. Chegando em casa, foi bem rapidinho, assim. Cheguei em casa já tava melhor, fiz aquela solução bem rápido e tranquilinho. Mas, bem interessante o problema. Eu acho que seria isso. Uma boa noite, professor, e obrigado.